Muito bem. Continuando no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, ele diz assim: surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração. Dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Olha que coisa maravilhosa a colocação de Emmanuel: dever regeneração. É o convite a nos a pertencermos, a fazermos parte da nova transformação planetária. Mundo de regeneração. Dever regeneração. Onde nós iremos nos transformar, colocarmos uma roupagem nova, uma roupagem mais apropriada para o passo decisivo da nossa existência. Nós vamos ainda encontrar no Evangelho a passagem do Espírito assim nos dizendo, isso em 1863, fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversas, de caracteres antagônicos, pois não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Não melindrai nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu. 1863, hein? Que conta os dias que o aproximam de sua herança. Olha que coisa linda. Quantos dias que o aproximam da sua herança. Qual seria esta herança que o Espírito nos 1863 está nos afirmando? Simplesmente a herança divina. Vós sois herdeiros de Deus. Vós tendes a herança de Deus, e isso deve vos bastar. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que leveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. Nós possuímos todas as coordenadas. Nós estamos dizendo isso. Nós possuímos todas as coordenadas.
nós só precisamos ter coragem de fazer uma mudança, de alterar o curso da nossa vida para o bem. Emmanuel, com muita sapiência e propriedade, ele nos convoca. Surge então para nós o inexorável constrangimento, a luta maior. É dessa maneira que recebemos por imposição das circunstâncias a esposa incompreensiva, o subalterno infeliz, o esposo atrabiliare, o filho doente, o chefe agressivo, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, com gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Cada tarefa está total e completamente engrenada. Todas elas pertencem umas às outras. Por isso que não podemos quebrar este equilíbrio. Se nós desconjuntamos a nossa perna, consequentemente nós vamos desconjuntar um volume de pernas que acompanha os nossos passos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Isso é um fato que nós temos repisado todo esse período das nossas falas. Às vezes, até fica cansativo. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade. Evangelho. Sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. Portanto, não imagineis que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício. Não precisa chegar a esse extremo, em hipótese alguma. Não é preciso. E cobrir-se de cinzas? Não. Ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele à face dos que vos amam e vos dirigem. A nossa felicidade tem que expressar a felicidade do nosso semelhante. O nosso bem é o bem do nosso semelhante. Não podemos ser pessoas egoístas. Não podemos ser pessoas que pensemos só em nós mesmos. Isso é triste, entende? O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Praticar o quê? A caridade. Né? Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo a pensar em si. Sua vida é de um egoísta. Nós já dissemos e insistimos em dizer, nós precisamos de todas essas dificuldades no carreiro da nossa existência. Dentro desse curso que nós trilhamos, nesse curso que nós continuamos a navegar, é fundamental que nós tenhamos esses elementos que foram citados, a esposa, o marido, o filho, o patrão, o subalterno,
é preciso que esses elementos treinem a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa aceitação. Do contrário, como que nós vamos trocar de vestimenta? Nós permaneceremos com a vestimenta velha. Não estaremos fazendo como foi dito por Paulo: Senhor, permite-me rasgar esta vestimenta velha e vestir a nova vestimenta do seu Evangelho, modificando meu coração e colocando-me assim em predisposição para o bem. Todos vocês conhecem a história de Paulo no livro Paulo e Estevão. Passou um triturador na vida do Paulo. Os pais negaram, a mãe não aceitou, o pai não aceitou, os amigos, o sinédrio fechou as portas para ele, aonde ele era o doutor da lei. Entende? Até que ele tomasse consciência de fazer a convicção da mudança para o cristianismo, como assim o fez. Vamos voltar para encerrar.